Olá, boa tarde. Estamos novamente para mais uma live hoje. Relevantíssimo tema do direito do trabalho. E já estamos vendo aqui os nossos colegas entrando. Ó, já estamos recebendo aqui várias solicitações, vários acenos. Estou vendo aqui grandes experts aí da área do direito do trabalho. Olha aqui, ó, o Silveira Advocacia mandou aqui, ó, gostei da coleção do Pontes. É verdade, olha, esse aqui realmente é algo que eu tenho uma grande estima, coleção do Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado. Obrigada aí pelo cumprimento do colega. Também aqui já vemos a doutora Márcia Maluf, grande fera do direito do trabalho, né? Temos aqui já a presença também dos nossos professores Maíra Fonseca e Marco Aurélio Guimarães, que hoje vão nos explicar um pouquinho mais sobre a MP 936, que é uma medida provisória que complementa aí a medida provisória 927 e que institui o Programa Emergencial de Emprego e Renda. Portanto, um tema que está na ordem do dia, um tema relevantíssimo, né? E para que a gente não perca aqui a nossa tradição, eu já vou fazer o convite também para que todo mundo aperte lá o aviãozinho e convide, mande aí para vários colegas seus, chame mesmo para que venha participar ao vivo conosco. A gente está mudando um pouco a nossa sistemática de envio de perguntas, então quem estiver ao vivo aqui com a gente pode ir postando, mas caso a sua pergunta, porventura, né, às vezes até pelo excesso, não seja respondida, manda no direct aqui do Instagram da ESA pra gente, que depois os nossos professores vão ter o prazer de responder. Também aqui, ó, um oi caloroso especial para a doutora Tatiana Cossenza, também para o doutor Wagner Maurício aí, que é o nosso grande timoneiro dos nossos advogados iniciantes, né, da nossa querida CAI. E vamos então dar um alô aqui especial para a professora Maíra, que é quem vai começar hoje falando. Então, eu vou pedir aqui já para a doutora Maíra fazer aqui a sua solicitação para que a gente possa fazer aqui a divisão da tela. Vou pedir enquanto isso, tá? Nossa, olha só, caramba, a gente tem menos de 1 minuto de live também, já igual a live da manhã, já batemos aqui o número de 100 pessoas. Nossa, isso é especial. E vamos já então aqui dar uma pormenorizada nas perguntas aqui que vieram. Aqui, ó, o doutor Odilon tá perguntando se falaremos do fato do príncipe. Temos também aqui um oi especial da doutora Michele Mayumi Iwasaki, né, a nossa grande expert da ESA em direito cooperativo. E vou pedir novamente aqui para a professora Maíra fazer a sua solicitação, porque não está aparecendo aqui para nós. A gente pede assim, um olhar benevolente a toda a advocacia paranaense, porque a ESA realmente decidiu inovar, né? Me parece até que foi bastante ousada nesse expediente aí das lives. A gente tem tido uma adesão maciça. Temos aí, hoje nós tivemos na live da manhã, né, sobre as sessões ou audiências virtuais no Juizado Especial e no Sejusc, quase 1000 espectadores, mas às vezes a gente tem que conviver aí com algumas questões de tecnologia. A Ira já apareceu aqui, já deu um tchauzinho pra gente, nós já deferimos aqui o pedido de conexão, então ela já deve estar entrando daqui a pouquinho. Aí está, dividindo a telinha aqui conosco. Tudo bom, professora Maíra? Seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo? Ouvindo, perfeito, positivo. Ótimo. Até quero fazer já uma advertência. A gente tem brincado é a hora que coloca tá? Ele começa a interromper a conexão, ele começa a falhar para a gente digas para outras pessoas. Então, caso a nossa conexão tenha algum tipo de problema, vai dar toda a liberdade para a
os nossos espectadores. Então, a palavra. Estão me ouvindo bem, gente? Porque eu estou ouvindo um pouquinho picado. Não sei se a minha conexão tá excelente. Estamos. Tudo certo? Tá bom. Então, a gente tá de volta, podendo discutir essas tantas medidas novas que têm sido publicadas para tentar atender, para tentar amenizar, né, os impactos dessa pandemia do coronavírus. Então, do estado de calamidade pública à economia. Naturalmente, se as empresas se prejudicam, e isso obviamente está acontecendo pela absoluta necessidade de isolamento, né, e pela adequadíssima, ao meu ver, campanha do Fica em Casa, se as empresas ficam com dificuldades financeiras, os empregos também entram em risco, não é? E sem empregos não há economia saudável. Então, aqui a gente passa a ter que lidar como nunca com a ideia de solidariedade social. Empresas e empregados fazem concessões recíprocas em nome da manutenção dos empregos, da manutenção da renda e, portanto, como eu já disse, da minimização dos impactos negativos dessa pandemia de coronavírus a toda a sociedade, né? Então, na semana passada foi publicada a medida provisória 927, a gente começou a semana com ela, né? Aquela medida provisória sobre a qual a gente já falou na live da semana passada, que trouxe uma série de medidas trabalhistas que podem ser adotadas pelos empregadores nesse momento tão específico de calamidade pública. Falamos sobre banco de horas, falamos sobre antecipação de férias individuais, férias coletivas, antecipação de feriados, teletrabalho, uma série de providências. E como vocês se lembram, a medida provisória 927 tinha lá o artigo 18, que era um artigo que previa a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho sem nenhum tipo de contraprestação ao trabalhador, nenhum tipo de contraprestação paga pelo Estado ou pelo empregador obrigatória, de forma obrigatória aos empregados, né? Então, essa previsão do artigo 18 de suspensão dos contratos por até 4 meses teve vida curta, né? Ela foi revogada pela medida provisória, que foi publicada no dia seguinte, naturalmente, porque foi vastamente criticada. Não adianta nada manter emprego se você não mantém renda, né? A crise vem da mesma forma, né? Então, uma semana mais tarde, ou um pouco mais, né, de uma semana mais tarde, agora no dia 1º de abril, foi publicada a medida provisória 936. E a medida provisória 936, ela institui um programa muito interessante e bem-vindo, que é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que tem a finalidade, essencialmente, agora sim, de viabilizar a suspensão do contrato de trabalho com contraprestação ao empregado paga pela União. Então, esse programa emergencial prevê um benefício emergencial pago aos empregados que têm os seus contratos suspensos, a gente já vai falar mais sobre isso. E também essa medida provisória vem trazer para o campo normativo dar algum tipo de regulamentação para redução de salários em decorrência de redução de jornada, ou redução de jornadas com proporcional redução de salários, explicando quando é que isso pode acontecer e qual é a contraprestação paga ao empregado nesses casos. Então, essa medida provisória 936, ela nasce essencialmente para isso. Já antecipei um pouco também nos meus stories ali na minha página, que a medida provisória 936 está muito mais bem escrita do que a 927. A impressão que dá é que a 927 foi feita mais a toque de caixa, mais rapidamente, e ela padece de algumas falhas de texto que geram dúvidas práticas e de mais itens que ficam sujeitos a discussões graves aí de inconstitucionalidade. A medida provisória 936 demorou mais para sair, foi a mais esperada, e também vem mais bem escrita, mais coesa, procurando aí remediar riscos, né, prevenir riscos de inconstitucionalidade e trazer providências efetivamente eficazes, né, para fins de manutenção de emprego e renda nesse contexto de calamidade pública, em que muitas empresas ou estão com as atividades interrompidas ou estão com uma demanda baixíssima em razão do isolamento social. Então, naturalmente, né, o programa
emergencial de manutenção do emprego e da renda, proposto pela medida provisória 936, tem vida curta, né? Ele vai durar enquanto perdurar também o estado de calamidade pública, assim como determinou a medida provisória 927 da semana passada em relação às outras medidas emergenciais que são aplicáveis, né? Ela tem a finalidade essencial, e isso está já no seu início, né? De preservar empregos e renda, de garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, naturalmente, então, a manutenção dos contratos e a manutenção das empresas, né? Então, que os negócios possam prosperar, tendo algum tipo de amenização de suas obrigações nesse período tão específico, e está expresso isso no texto da medida provisória 936, de redução do impacto social decorrente da pandemia de coronavírus. Então, mais uma vez, ela propõe um pacto de solidariedade, de concessões recíprocas e direitos recíprocos a empregados e empregadores. Essencialmente, eu já antecipei a vocês, mas isso também está bem expresso na medida provisória. Ela tem 3 funções centrais: de trazer, né, criar o benefício emergencial, essa é a primeira função. A segunda função é de regulamentar a redução proporcional de jornadas e salários. E 3, de regulamentar a suspensão temporária do contrato de trabalho em decorrência do estado de calamidade pública. Ela também traz outras medidas trabalhistas complementares, e sobre isso o professor Marco Aurélio vai falar na sequência, mas ela essencialmente se dedica a esses 3 pontos. Essa medida provisória, gente, isso tem sido muito debatido, não se aplica à administração pública direta e indireta, às empresas públicas, às sociedades de economia mista, inclusive às suas subsidiárias. Eu tenho visto nos fóruns de debate, inclusive, algum tipo de discussão de inconstitucionalidade desse item da medida provisória, porque prevê tratamento não isonômico entre empregados da iniciativa privada e servidores públicos ou até empregados públicos, né, nessas condições indicadas pela medida provisória. Então, eu tenho dúvidas, eu não vejo necessariamente inconstitucionalidade aqui, embora ainda seja um debate muito recente, porque me parece que pelo menos o princípio da equidade está observado. Então, toda iniciativa privada aqui tem acesso à medida provisória 936 e a iniciativa pública, por assim dizer, de forma equânime, também não tem. Talvez tenha que haver um outro provimento específico para a administração pública. De qualquer forma, essa previsão é expressa na medida provisória 936, ela não se aplica à administração pública direta e indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista. Fica constando também... Oi, Marília. Desculpe, professor, só para a gente aproveitar o embalo do tema de oportunidades, nós recebemos algumas perguntas aqui que gostaria que fosse, né, explanado até, ouvir um pouco a sua opinião sobre a ADI que questiona a MP 936, em especial nessa questão do desconto maior do que 25%. Existiria uma inconstitucionalidade em relação à ausência de obrigatoriedade da participação? Bem, Marília, essa é a questão que, de fato, mais tem sido posta, né, em relação à medida provisória 936. A gente vai ver aqui na sequência, e também o professor Marco Aurélio vai trazer mais detalhes, a gente dividiu, a nossa intenção aqui, gente, não é nem tanto debater os diversos aspectos da medida provisória, tem muitas lives sendo feitas sobre isso também é muito importante. Nesse primeiro momento, a nossa intenção é contar, resumir, né, o que está na medida provisória. A gente sabe que todo mundo já leu, né, mas sempre que sai uma norma nova, com diversos critérios, como é o caso da medida provisória 936, quanto mais a gente fala sobre esses critérios, a gente melhor consegue assimilá-los e interpretá-los, né? Então, a gente vai ver aqui na sequência que a medida provisória, como regra geral, ela tem lá um item dedicado à redução proporcional de jornadas e salários e outro item dedicado à suspensão dos contratos, né, específicos. Nos 2 itens, a medida provisória exige tão somente, como regra geral, acordos individuais escritos entre empregado e empregador para a validade dessas medidas. O professor Marco vai falar um pouco de uma exceção que está prevista na própria medida provisória, ali, de um certo
contingente de trabalhadores que só pode ter essas providências aplicadas aos seus contratos por negociação coletiva, mas nos itens específicos de redução de salários com redução de jornada e de suspensão do contrato, não há menção à exceção, certo? Então, a menção só à regra geral. E aí, como disse a professora Marília, tem essa discussão sobre inconstitucionalidade da possibilidade de redução de jornadas com redução de salários sem a participação dos sindicatos. E, de fato, porque a Constituição Federal de 88 tem uma previsão expressa no seu artigo 7º, inciso 6º, no sentido de que é possível a redução de salários, mas apenas mediante negociação coletiva. E aí, desde o início das nossas discussões, isso inclusive, professora Marília, foi uma das questões que a gente respondeu lá nos vídeos gravados depois da nossa última live, muita gente tem evocado o artigo 503 da CLT, que é aquele artigo que diz que em situações de força maior, é possível que o empregador reduza as jornadas dos seus empregados até 25%, faça uma redução de até 25% com a proporcional redução de salários, sem fazer menção à exigência de negociação coletiva. Bem, a minha posição, e tenho visto que muitos colegas compartilham desta mesma posição, embora ela não seja unânime, é no sentido de que o artigo 503 da CLT não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 é posterior ao artigo 503. Posteriormente a ele, vem exigir a negociação coletiva para reduções salariais. Então, eu vejo o artigo 503, professora Marília, como uma referência para as hipóteses de redução de jornadas com redução de salário, que devem observar a exigência constitucional de negociação coletiva. Pelo menos, então, referência em que sentido? Precisaria ter negociação coletiva e, ainda assim, a redução poderia ser de até 25%, que é o marco referencial apresentado pelo 503 da CLT. Mas, bem, essa era a minha posição, essencialmente a minha posição, e era ainda mais sólida até a publicação da medida provisória 936. Pois a medida provisória 936, como eu disse agora a vocês, ela exige apenas acordo individual escrito para a validade das hipóteses de redução de salários e jornadas e de suspensão contratual. Então, aqui vem essa discussão, se a medida provisória pode fazer isso ou não. Tenho dúvidas, eu acho que há um risco, sem dúvida nenhuma, se pudesse dar um conselho de segurança, seria que sempre que possível se faça a negociação coletiva, ainda que seja a negociação coletiva feita com comissão de empregados, nos termos da própria CLT pós-reforma trabalhista. A gente não tem tanto tempo para falar disso aqui, mas é uma hipótese, mas o mais seguro seria fazer por negociação coletiva. Agora, claro, a medida provisória não exige a negociação coletiva como regra geral. E para já fazer mais alguns comentários aqui finais e poder passar o bastão, eu acho que é importante dizer, gente, que o benefício emergencial, isso está também expresso na medida provisória 936, é um benefício de prestação mensal custeado pela União, que naturalmente só é devido a partir da redução de jornadas com redução de salários ou da suspensão contratual, ou seja, não dá para aplicar de forma retroativa para trás, portanto, para o mês de março, em relação aos salários que vão ser pagos agora em abril, é só daqui para frente. O empregador tem o dever de informar o Ministério da Economia do acordo feito com os empregados para a redução de jornadas com redução de salários ou suspensão contratual. Deve informar em até 10 dias a contar da celebração do acordo feito com o empregado. E aí, a primeira parcela vai ser paga 30 dias depois pela União. Gente, se o empregador não observar o prazo de 10 dias para informar o Ministério da Economia, o empregador é que deverá arcar com os salários, veja, não é com o benefício emergencial. O benefício emergencial tem um valor inferior ao dos salários. O empregador tem que arcar com os salários do empregado até que faça a informação correta e até que o benefício passe a ser pago. Portanto, é necessário informar. Estamos esperando o Ministério da Economia esclarecer em atos de regulamentação, a medida provisória 936, como se fará a informação, e isso é urgente. É o Ministério da Economia que vai disciplinar como vai ser feita a transmissão das informações.
O recebimento do benefício emergencial não prejudica o recebimento do seguro-desemprego futuro. O seguro-desemprego, ele é referência para o cálculo do benefício emergencial. Então, o empregado que estiver com seu contrato suspenso ou com as jornadas e salários reduzidos de forma proporcional, ele vai ter acesso ao benefício emergencial, que equivale ao que o empregado receberia a título de seguro-desemprego, sem considerar período aquisitivo para seguro-desemprego, tempo de trabalho, tempo de vínculo, nada disso é considerado, tá? Então, ele recebe aquilo que ele receberia ao todo de seguro-desemprego, mas o recebimento do benefício emergencial, diferente do recebimento daquela bolsa de qualificação que se paga pela suspensão decorrente do 476A da CLT, sobre o qual a gente já falou, o recebimento do benefício emergencial não prejudica o recebimento do seguro-desemprego no futuro. Se o empregado for mandado embora sem justa causa, ele vai ter acesso ao seu seguro-desemprego de forma integral, independentemente de ter recebido o benefício emergencial. Nos casos de redução da jornada de trabalho, o benefício emergencial vai levar em conta o percentual de redução da jornada. A jornada pode ser reduzida em 25%, 50% ou 70%. Essas são as previsões da medida provisória. Então, se for uma redução de 25% da jornada, o empregado vai receber o equivalente a 25% do que ele teria direito a título de seguro-desemprego. A diferença é paga pelo empregador, é salário, né? Se for 50%, recebe 50%, 70%, 70%, né? Agora, se o contrato estiver suspenso, o empregado tem direito a 100% do que ele receberia a título de seguro-desemprego, a não ser que, meus caros, o empregador seja empresa que tenha faturado mais de R$4.800.000 em 2019. As empresas que tenham faturamento superior a essa cifra devem arcar com 30%, sempre nos casos de suspensão, com 30% do salário, e não do valor equivalente ao benefício, sim do salário dos empregados no período de suspensão. A diferença aí é custeada pela União a título de benefício emergencial. A redução proporcional de jornadas e salários pode ter duração máxima de 90 dias. Como eu já disse, precisa no mínimo de acordo individual escrito com empregados. Esse acordo deve ser enviado com, no mínimo, 2 dias de antecedência ao empregado, né? Deve ser feito com 2 dias de antecedência com o empregado, antes de que haja a redução de jornada com redução de salários. Fica preservado o salário hora. Naturalmente, como eu disse, as reduções podem ser de 25%, 50% ou 70%. Quanto à suspensão, essa pode durar no máximo 60 dias. Esses 60 dias podem ser fracionados em no máximo 2 períodos de 30 dias. Também precisa, no mínimo, de acordo individual escrito. Também esse acordo tem que ser feito com o empregado com, no mínimo, 2 dias de antecedência antes da suspensão. Durante a suspensão, o empregado vai receber todos os benefícios pagos pelo empregador. E aqui tem uma grande discussão que tem sido feita. Quais são esses benefícios? Por exemplo, o Vale Transporte é um benefício que tem regulamentação e lei específica e que deve ser pago enquanto o empregado usa o transporte público para ir trabalhar. Em não trabalhando, estando com o seu contrato suspenso, o Vale Transporte deve ser pago ou não? É um benefício que deve ser mantido? Entendo que não. E vários outros benefícios entram nessa bacia de discussões. E o empregado que esteja com o seu contrato suspenso, ele pode optar por ser segurado facultativo da Previdência Social, para não ter prejuízo em tempo de contribuição. Gente, obviamente, isso vale para suspensão de forma expressa na medida provisória 936, mas também há, de forma expressa para suspensão, mas também há aplicabilidade, sem dúvida nenhuma, para redução de jornada com redução de salários, continua valendo o bom e velho princípio da primazia da realidade sobre a forma. Ou seja, se o empregado está com o seu contrato suspenso, mas está trabalhando, ainda que de forma remota, fica descaracterizada a suspensão contratual e o empregador sujeito a todas as penalidades previstas pela medida provisória. E, evidentemente, o mesmo vale para redução de jornadas. Então, não adianta nada reduzir jornada e, por exemplo, cobrar horas extras do empregado. Ao meu ver, as horas extras ficam proibidas, embora isso não esteja expresso na medida provisória, ficam proibidas nesse período. Ou, pior ainda, a prestação de horas que sequer constem formalmente em cartão ponto. Então, qualquer trabalho que desvirtue a redução de jornadas com redução de salários ou a suspensão contratual
desvirtua também o direito do empregado ao benefício emergencial, expondo às partes as penalidades da medida provisória. Falei rápido aqui, porque realmente a gente precisa observar esse tempo de 15 minutos. E, mais uma vez, a nossa intenção é fazer esse apanhado geral. Eu estou vendo que estão vindo várias perguntas. A gente vai falar de todas essas perguntas. A gente vai fazer a mesma coisa, né, professora Marília? Acho que funcionou bem. A gente responde as perguntas depois, pode ser em stories ou em vídeos ali no feed da ESA. A gente vai decidir isso, mas são várias perguntas. E só para terminar essa primeira parte, passar a palavra para o professor Marco, que vai falar de mais detalhes da operacionalização dessas hipóteses aqui previstas pela medida provisória 936, eu vou terminar dando a minha opinião sobre uma questão que tem aparecido muito, que é como se faz para reduzir salários de forma proporcional a uma hipotética, aqui no caso, redução de jornadas, para aqueles empregados excluídos do capítulo de duração do trabalho do artigo 62 da CLT, ou seja, para trabalhadores externos, para gerentes e para teletrabalhadores. Eu também falei um pouco disso nas respostas do feed, lá da página da ESA, em relação à nossa live anterior, mas eu vou repetir aqui. Gente, já que a intenção do programa emergencial para manutenção de emprego e de renda, e a intenção também da medida provisória 927 é a preservação dos empregos e da renda, e essas são medidas emergenciais aplicáveis em contexto de calamidade pública para minimização dos impactos sociais dessa crise terrível decorrente da pandemia do coronavírus, eu entendo que sim, é possível fazer a redução salarial de empregados enquadrados no artigo 62, desde que haja um combinado claro com os empregados de redução de carga de trabalho. E a redução de carga de trabalho, regra geral, já tem acontecido pela própria redução de demanda que tem acontecido nesse período. Mas a minha recomendação para os colegas seria que orientassem os seus clientes a elucidar para esses empregados, já que eles precisam concordar, claro, né, precisam de acordo sem dúvida com eles, que se elucide que deve ficar reduzida a sua carga de trabalho. Não é possível reduzir suas jornadas, porque eles não têm jornadas controladas, e se você passa a fazer algum controle de jornada para reduzir a jornada aqui, você pode descaracterizar a própria aplicabilidade do artigo 62, mas que haja um combinado claro de redução de carga de trabalho para que haja aplicabilidade da medida provisória 936 para eles também. Gente, vi vários amigos aí, não dá tempo de dar oi para todo mundo, mas fiquei muito feliz. Marília, eu vou passar o bastão para o professor Marco e depois a gente podia talvez até fazer uma live para responder perguntas, eu não sei, a gente vai pensar como fazer a resposta às perguntas, mas faremos, ela vai acontecer, isso vai acontecer. Tá bom, gente? Um super abraço, sorte, saúde, fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, muito obrigada, Maíra. Agora eu vou pedir aqui para o nosso caríssimo professor Marco Aurélio fazer a sua solicitação para que possamos dividir a tela com ele. E enquanto essa conexão é feita, eu vou só dizer aqui as perguntas que nós anotamos até o momento para que sejam respondidas pelos nossos professores. Então, nós temos uma pergunta feita pela doutora Márcia Maluf, uma pergunta feita pelo perfil Mari Andréia Jurumenha, pelo perfil Feus, Carolina Jamirefati também. Esses últimos dois são sobre a questão dos benefícios. Olá, professor Marco Aurélio, está nos saudando aqui. Então, vou pedir, professor, se puder fazer aqui a sua solicitação para que a gente possa dividir a tela. Hoje nós estamos tomando cuidado de reduzir a termo aqui durante a live, né? Todas as perguntas, porque nem sempre a gravação do Stories permanece, né? Com os comentários. Às vezes eles simplesmente travam e aí a gente tem problemas. Fazer uma saudação especial aqui ao Dr. Marco Guimarães, também irmão gêmeo do nosso palestra, que está aqui curtindo ao vivo, né? Não estão vendo em duplicidade, né? Essa é uma afinidade que eu tenho aqui com o nosso professor, que já está aqui na tela. Professor, a palavra é sua e, por gentileza, fique à vontade se quiser responder alguma das perguntas feitas, ou nós também podemos fazer a gravação posterior. Quero só fazer uma advertência.
Conforme nós já falamos, né, o Instagram ele tem derrubado as lives, e como o professor Marco ficou aqui como segundo palestrante da nossa live de hoje, se travar, se acontecer algum problema, nós simplesmente vamos encerrar e vamos iniciar uma nova. Então não existe motivo de pânico, mas de fato, como eu brinquei no começo, o Instagram, a partir de um determinado tempo, ele coloca a vassoura atrás da porta. Professora, a palavra é sua. Então tá bom, muito obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente, né? Parabenizar a quem me antecedeu, a professora Maíra, e também parabenizar a iniciativa da ESA, extremamente inovadora, a gente começando a fazer essas lives aí, tratando de temas tão relevantes e tão importantes para a sociedade atualmente. Muito bem, a Maíra falou que existe o pagamento de um benefício, e esse benefício pago pelo governo federal, ele pode ser cumulado com uma ajuda de custo pelo empregador, né? Existe essa ajuda, e essa ajuda, por exemplo, no caso de suspensão do contrato, ela é obrigatória, no importe de 30% do salário do empregado. E essa ajuda, caríssimos, ela não tem natureza salarial, em hipótese alguma. Ela não serve para base de cálculo da Previdência Social, ela não serve para base de cálculo de imposto de renda, ela não serve de cálculo de verbas trabalhistas, ou seja, ela não gera nenhum tipo de reflexo, ela também não serve de base de cálculo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Se trata de uma verdadeira verba de natureza indenizatória, paga durante o período de decretação da calamidade pública que a gente tem enfrentado. Muito bem. Uma questão interessante, principalmente para quem advoga, para a empresa, é que a própria medida provisória prevê benefícios fiscais para quem efetuar o pagamento dessa ajuda, dessa contribuição para o empregado. Tá? Então, existem lá benefícios fiscais que estão previstos lá no artigo 9º, inciso 4 da medida provisória 936/20. E uma questão que também é relevante. Existe alguma garantia provisória de emprego para o empregado que tem o seu contrato de trabalho suspenso ou que tem a sua jornada e seu salário reduzidos? Sim. Tá? Mas não é uma garantia de emprego tal como nós estamos acostumados a tratar este instituto no direito do trabalho. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, uma empregada grávida e ela dispensada, ela tem o direito à sua reintegração no emprego. Ou se ela não vier a ser reintegrada, ela terá direito ao recebimento de uma indenização correspondente aos salários e correspondente a todos os reflexos dessa garantia provisória de emprego, ou seja, férias, 13º salário, depósitos do fundo de garantia. Muito bem, apesar da medida provisória prever uma garantia de emprego, eu entendo que não existe essa possibilidade de aplicar a reintegração, a figura da reintegração no emprego. Por quê? Porque ela é expressa nesse sentido. Ela diz o seguinte, que existirá uma garantia de emprego no período de fruição da suspensão do contrato de trabalho, no período em que o contrato de trabalho estiver suspenso e também no período em que houver redução de salário e redução de jornada. Então, nesse período, o empregado, a princípio, não pode ser dispensado. Né? O mesmo se aplica às hipóteses em que existe a antecipação do término da suspensão e também a antecipação do término da redução de salário e redução de jornada. No entanto, o termo final dessa garantia de empregos, vamos chamar uma garantia de emprego entre aspas, vai se dar quando? Na data prevista para o término destas situações. Tá certo? Então, observe o seguinte, se eu sou um empregado e estou com o contrato de trabalho suspenso ou estou com o meu salário e minha jornada reduzidos, eu, a princípio, não posso ser mandado embora. Mas se o empregador antecipar as datas, os termos destas condições, a minha garantia de emprego se projeta para além, se projeta para aquela data em que estava previsto o encerramento da suspensão do contrato ou da redução de jornada e salário. Tá certo? E eu disse que é uma garantia de emprego entre aspas. E por que é uma garantia de emprego entre aspas? Porque o empregador, ele pode sim dispensar o empregado sem justa causa. Nessa hipótese, o que ele deverá fazer? Ele deverá pagar uma multa. Então, observe que não é um valor, uma indenização correspondente exatamente àquilo que o empregado teria
direito de receber no período da garantia provisória de emprego, mas sim o pagamento de uma multa. E essa multa tem um cálculo variável, um cálculo que está previsto, salvo engano, no artigo 10 da medida provisória. E o que diz esse artigo 10 da medida provisória? Não vou ler o artigo aqui, evidente, mas ele diz o seguinte, que se houver suspensão e quanto maior for a redução da jornada de trabalho e do salário, maior será o pagamento dessa indenização, tá? Dessa multa, na verdade. Tá? E quanto menor for a redução de jornada de trabalho e redução de salário, menor será o pagamento dessa indenização. Essa indenização ela tem valores variáveis, né, dentro desses parâmetros que eu mencionei para vocês, e esta indenização ela não corresponde, em hipótese alguma, àquela indenização que eu mencionei no início, aquela onde eu exemplifiquei a empregada em estado gravídico. É simplesmente o pagamento de uma multa, como acontece o pagamento de uma multa em decorrência, por exemplo, do atraso no pagamento das verbas rescisórias. Né? Então, por isso que eu estou colocando que é uma garantia de emprego, entre aspas. Por quê? Porque o máximo que pode acontecer é o empregador que rescinde o contrato de trabalho antes da data prevista para o término dessa garantia de emprego, ele deverá efetuar o pagamento de uma multa, prevista lá no artigo 10 da medida provisória. Tá certo? Então, ela vai ser paga somente nos casos de dispensa sem justa causa. Por quê? Porque nos casos de pedido de demissão e justa causa, há evidência que essa indenização não é devida. Isso está expresso na medida provisória. No entanto, a medida provisória ela não menciona nada acerca do distrato, que é uma nova figura trazida pela reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Fazendo uma interpretação sistemática dessa fata-espécie, eu entendo sem dúvida nenhuma que aí a indenização seria devida no caso de distrato, no caso de comum acordo na rescisão. No entanto, essa indenização seria reduzida a 50% do seu valor, tá certo? Evidentemente, essa indenização também, essa multa também tem natureza indenizatória. Muito bem. Aí, em relação às medidas da suspensão e redução da jornada de trabalho, né? A gente está falando aqui na necessidade de celebração de um ajuste. E esse ajuste precisa ser individual ou ele tem que ser coletivo? Temos aquelas discussões de inconstitucionalidade que a professora Marília já abordou brilhantemente, mas vamos trazer aqui daí alguma situação que é muito específica, que seria o quê? Em determinadas situações, há uma obrigatoriedade da negociação coletiva. Tá? Então, só através de acordo individual? Não. Existe um ponto muito específico da lei que diz que determinados trabalhadores, né, trabalhadores que se encontram em uma determinada faixa salarial, eles devem fazer a sua negociação coletiva, seja para suspensão do contrato de trabalho, seja para redução do salário e jornada. Muito bem, então vamos verificar o que diz aí a medida provisória. Ela diz o seguinte, que aqueles trabalhadores que receberam salário menor ou igual a R$ 3.135, que são 3 salários mínimos, estes poderão fazer acordos individuais. Aqueles trabalhadores que receberem mais do que 2.202 e tiverem um curso superior completo, que são aqueles que são denominados de hipersuficientes, estes também poderão negociar individualmente. No entanto, esses trabalhadores que estão entre essas duas faixas, que recebem mais do que 3.135 e aqueles que recebem mais do que 12.202 e alguns centavos e têm curso superior, esses, a obrigatoriedade de realização de uma negociação coletiva. Tá? Então, observa, a grande massa de trabalhadores recebe menos do que 3.135. E esses trabalhadores podem negociar individualmente. Aqueles trabalhadores que também são considerados hipersuficientes, onde existe uma mitigação, pelo menos técnica, acerca do princípio da autonomia da vontade do empregado, da redução da autonomia da vontade do empregado, esses trabalhadores também podem negociar individualmente. Mas os trabalhadores que estão no meio dessas duas faixas salariais, estes têm que negociar coletivamente. E aí vocês vão me perguntar, mas Marco, como que a gente vai negociar
coletivamente no momento em que não se pode sequer sair de casa, como que eu vou fazer essas negociações coletivas? Como que é possível? A medida provisória, ela traz uma regrinha nesse sentido e flexibiliza os procedimentos para a negociação coletiva, né? Ou seja, a possibilidade de utilização de meios eletrônicos para cumprir os requisitos da negociação coletiva. Por exemplo, a gente pode imaginar uma assembleia geral feita por WhatsApp. A evidência que o empregador utilizar desse sistema, o sindicato que utilizar desse sistema, eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que fazer o registro, né? Verificar se todos os trabalhadores estão incluídos dentro desse grupo do WhatsApp, vão ter que printar esses documentos, vão ter que arquivar esses documentos. Mas há possibilidade do quê? De fazer a celebração do acordo e da convenção coletiva a partir dos meios eletrônicos, tá certo? Inclusive, a medida provisória facilita isso, reduzindo prazos pela metade, enfim, né? Existe todo um procedimento facilitador para que haja a viabilidade da negociação coletiva. Uma questão que é interessante, que a Maíra fez alguma referência na fala anterior, é acerca da negociação coletiva, a possibilidade de se fazer uma negociação coletiva entre empresas e empregados. A possibilidade, mas desde que o sindicato profissional seja notificado da negociação, na ausência do sindicato, caso ele não responda, se comunica à federação, à confederação, e se não houver resposta, o que é possível acontecer diante da realidade que a gente está vivendo, aí a possibilidade do quê? De se fazer uma negociação coletiva, como se fosse um acordo coletivo de trabalho, né, com os mesmos efeitos de um acordo coletivo de trabalho, diretamente entre empresa, empregador e empregados, tá certo? Muito bem. Além disso, nós temos algumas questões, uma questão que também é relevante, tá? Eu estou falando aqui que dentro daquela faixa intermediária há necessidade do quê? A necessidade de negociação coletiva. Mas aí nós temos uma exceção. Qual que é a exceção? Se houver uma negociação para redução de salário e jornada de 25%, aqueles trabalhadores que recebem mais do que R$ 3.135 e menos do que R$ 2.200 e alguns centavos, esses trabalhadores eles poderão, em uma única hipótese, celebrar o acordo individual, que seria a hipótese de redução de jornada e trabalho em 25%. Tá? Bom, ainda em relação aos serviços essenciais, a medida provisória ela diz que há possibilidade das empresas que executam serviços essenciais, por exemplo, as empresas de ônibus de Curitiba, de reduzirem a jornada de trabalho dos seus empregados e também suspenderem a jornada de trabalho dos seus empregados. No entanto, devem garantir o funcionamento adequado da prestação para a prestação destes serviços à sociedade. Em relação à fiscalização, né, haverá fiscalização quanto ao cumprimento das regras da medida provisória, né? O empregador que descumprir as regras da medida provisória, ele está sujeito a uma multa administrativa, né, a ser imposta pelo auditor fiscal do trabalho, e também não se aplica para essas situações de fato o critério da dupla visita, que está previsto lá nas regrinhas de direito administrativo do trabalho, que tratam da fiscalização pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. E uma questão bem relevante aí, que está prevista no artigo 5º, tá? O artigo 5º, o artigo 15º, desculpe, o artigo 15, ele diz o seguinte, ele diz que a medida provisória, ela é aplicada também é aplicada aos contratos de aprendizagem, ou seja, os aprendizes, e também àqueles contratos por tempo parcial. Mas ela é incompleta. E por que ela é incompleta? Porque nós temos várias situações em que, entendo eu, numa análise preliminar, em que a medida provisória também é aplicada, como, por exemplo, os trabalhadores domésticos, o trabalhador rural, o trabalhador temporário, o contrato de experiência, outros contratos por tempo determinado, tá certo? Bom, a medida provisória, né, tudo que a gente falou até aqui, ele não é aplicável a um trabalhador, que é aquele trabalhador intermitente, que está previsto lá no artigo 443, parágrafo 3º do texto consolidado.
aquele contrato, aquela nova modalidade contratual estabelecida pela reforma trabalhista, tá? Aquele trabalhador que executa suas atividades de quando em quando e é imediatamente remunerado em termos de férias, de 13º salário, quando ele executa a sua atividade profissional. Muito bem. Para este trabalhador, a medida provisória vê o quê? Que ele receberá aquele benefício emergencial de R$ 600, que é o mesmo benefício que está sendo pago aos autônomos e aos microempreendedores individuais. Tá? Eu acredito que as questões que eu tinha para falar são basicamente essas, foi bem rápido, mas então eu vou até aproveitar para responder um questionamento aqui de um colega que fez no início da nossa live, que é a questão do fato do príncipe. Né? Por quê? Porque ela não está na medida provisória, ela está na CLT e o presidente da República chegou lá numa dessas paradas que ele faz ali na porta do Palácio da Alvorada e disse que ele pagaria ali, em tese, as verbas rescisórias dos empregados em decorrência do que está previsto no artigo 486 da CLT. Com o devido respeito, eu entendo que não se trata, de fato, do príncipe. Por quê? Porque nós temos as situações de força maior. Nós temos a força maior lato sensu. Essa força maior lato sensu, ela se divide em duas espécies, força maior stricto sensu e fato do príncipe. Mas o fato do príncipe, ele vai existir quando? Quando houver uma atitude, um ato da administração, um ato discricionário da administração, que impeça a continuidade da atividade econômica do empregador. Eu entendo que aqui nós não estamos diante de um ato discricionário, porque aqui a administração ela está tomando medidas para conter uma pandemia. Né? Então, existe um bem maior, que é a saúde pública, é o direito à vida, e, consequentemente, não vejo nesse ato discricionariedade, é uma necessidade, é uma infeliz necessidade, nós sabemos disso. Então, eu entendo que não se trata, de fato, do príncipe. Eu vejo que a doutrina tem trabalhado, os colegas que têm falado em outras lives, eles têm dito também que não é fato do príncipe, não obstante a gente verifique um ou outro dizendo que pode ser fato do príncipe, mas entendo que não, tá certo? E, além do mais, né, mesmo que fosse fato do príncipe, o que eu falo aí somente para argumentar, não seria, o Estado não arcaria com o pagamento integral das verbas rescisórias, mas somente com a multa de 40%, tá certo? Então, eu acho que seria isso. Temos um tempinho ainda? Acho que vai cair já já, né? Professor, eu acho que daqui a pouco o Instagram já vai... Para mim já está bem no horário. Mas bom, então, nós vamos responder todos os questionamentos, nós vamos verificar quais serão como que a gente vai fazer isso, mas dizer que foi mais um grande prazer esse nosso encontro virtual e quero que vocês fiquem em casa, firmes, fortes e solidários. Cuidem dos seus. É isso mesmo, professor. E acho que o Odilon aqui, Aramis, ficou muito feliz com a resposta, tá compartilhando aqui conosco. Quero dar um alô, um oi, uma saudação especial para a doutora Cristiane Bortolotto, né? Membro da nossa diretoria da UB Paraná, sempre presente aqui, prestigiando as nossas lives da ESA. Também a doutora Selma Garcia, também que vi aqui. E quero dizer que já reduzimos a termo todas as perguntas que foram feitas. Elas serão, sim, respondidas logo na sequência. Muitas pessoas perguntando se a live vai ficar salva. Sim, ela já vai agora direto, né, para os stories e vai ficar disponível por 24 horas. Mas nós já vamos colocar toda a nossa equipe em ação para jogar também o vídeo para o YouTube. E daí nós já vamos postar aqui também no perfil, para que você possa mandar para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, ou até acessar para ver com calma, enfim, alguns detalhes posteriormente. Então, quero mais uma vez agradecer aí aos nossos queridos professores, Maíra Fonseca e Marco Aurélio Guimarães, agradecer essa plateia extremamente qualificada, né? Quero dizer assim que, na qualidade de coordenadora da ESA, é realmente uma honra receber esse público. Eu fiquei, assim, extremamente sensibilizada com a qualidade das questões enviadas, né? Questões extremamente técnicas, profundas e que revelam a importância do debate, né, sobre o tema. E sobre isso eu já quero até comentar em primeira mão que a ESA tem abraçado esse desafio durante a pandemia e na próxima semana aqui a gente já vai revelar para vocês mais algumas novidades de como que a gente vai
manter essa interação até por outros meios virtuais, para que todo conteúdo de qualidade chegue para a nossa querida advocacia paranaense. Então, mais uma vez, muito obrigada, e fica o convite para que todos acessem a nossa plataforma virtual. Nós temos lá vários cursos gratuitos que já estão disponíveis, e nós temos também todos os cursos da plataforma pagos com desconto de 50%. Basta você colocar o código promoção, tá bom? Temos aqui também, eu vou fazer um registro especial, uma colega que é do Piauí, né? Então, eu também quero fazer uma referência aí à advocacia brasileira em geral. Ficamos muito felizes de sermos prestigiados aí por colegas de outros estados. Então, muito obrigada. Fiquem em casa, como disse o professor Marco, se cuidem e até a próxima.